Olá, eu sou a professora Marília Gabriela de Oliveira Lopes e hoje nós vamos falar aqui sobre os vasos do aparelho mastigador. Então, só para me apresentar brevemente, eu sou graduada em odontologia pela Universidade de São Paulo, professora doutora de anatomia da Universidade do Vale do Paraíba em São José dos Campos há 23 anos, mestre e doutora em anatomia humana pela USP São Paulo, professora de cursos de especialização em ortodontia e professora de cursos de anatomia profunda da face. Antes de falar sobre os vasos do aparelho mastigador, a gente vai falar um pouquinho sobre a circulação geral, né? Algumas características de artérias e veias para a gente conseguir entender essa diferença quando nós formos dividir em artérias e veias, né? Então, aqui nós temos, no caso da circulação geral, a artéria aorta, ela saindo aí do ventrículo esquerdo, e logo que ela sai do ventrículo esquerdo, nós vamos ter um arco, que é o arco aórtico. Então, aqui nós temos a estrutura de uma artéria. As artérias são tubos cilíndricos, né? Que normalmente elas estão localizadas mais profundamente em relação às veias. Como eu disse anteriormente, elas possuem uma circulação centrífuga, elas saem do coração em direção ao restante do corpo. Elas possuem paredes bem elásticas, com fibras elásticas. Elas sofrem muitas anastomoses, o que é importante, porque se nós tivermos a lesão de uma artéria, nós vamos ter o suprimento pelas suas anastomoses. E elas têm uma estrutura semelhante às veias, com uma túnica interna, uma túnica média formada por um tecido muscular liso e uma túnica externa. O que vai diferir, então, basicamente, além do tipo de circulação, que toda artéria ela sai do coração em direção ao restante do corpo e as veias retornam, é a túnica média também. Então, as artérias, elas têm uma túnica média mais espessa, conferindo aí que essa luz desse vaso seja cilíndrico, diferente da veia, que em geral é uma luz mais achatada. Isso nós conseguimos observar, inclusive na prática. Em geral, as veias elas colavam, né? Então, elas têm uma luz mais achatada, enquanto que as artérias, elas possuem uma luz mais arredondada, mais cilíndrica. Então, aqui nós temos a estrutura das veias, também são tubos cilíndricos, porém achatados. De topografia, se nós compararmos com as artérias, as veias, elas são mais superficiais, então as artérias, elas são mais profundas, porque elas têm aí uma pressão sanguínea maior, elas têm que ficar mais protegidas, né? Então, se tiver uma lesão, a, a, a hemorragia arterial, ela é muito mais potente do que uma hemorragia venosa. A estrutura é semelhante, então nós teremos aí a túnica interna, uma túnica média, porém mais delgada, com menos músculo liso, e uma túnica externa. Também tem como característica a presença de válvulas nas veias, porque as artérias, esse sangue ele vai circular aí, sendo favorecido pela gravidade, Já as veias, como nós teremos um retorno sanguíneo, esse retorno ele é um pouco prejudicado, então essas válvulas, elas favorecem, então, esse retorno sanguíneo que está contra a gravidade. Já os capilares, eles têm parede extremamente delgada. Isso é importante porque nós teremos as trocas metabólicas por uma parede única que ocorre por difusão. Então, essa parede é unicelular, ela é delgada. Então, aqui nós temos as artérias da cabeça e do pescoço, o arco aórtico, e o arco aórtico, ele emite três grandes ramos. O primeiro grande ramo é o tronco braquiocefálico, que vai se dividir em artéria subclávia direita, que vai passar sob a clavícula e vai em direção ao braço, vai dar origem à artéria braquial do lado direito.
Nós temos uma artéria carótida comum direita, que vai se subdividir posteriormente a artéria carótida externa e a artéria carótida interna. Depois nós temos um segundo ramo do arco aórtico, que é a artéria carótida comum esquerda, que se subdivide em artéria carótida interna e externa, para o lado esquerdo. E nós vamos ter uma artéria subclávia esquerda, que também passa sob a clavícula e vai em direção ao braço esquerdo. Então, aqui nós conseguimos observar bem a artéria carótida externa e a artéria carótida interna, que são ramos aí da artéria carótida comum. Então, aqui do lado direito, o tronco braquiocefálico, originando a artéria carótida comum direita, e do lado esquerdo, essa artéria carótida comum, ela vem diretamente do arco aórtico. A artéria carótida comum, ela, ao nível da cartilagem tireoide, ela vai se bifurcar em artéria carótida interna e artéria carótida externa. E aqui num corte transversal, nós observamos aqui a artéria carótida comum, que vai, então, se dividir em artéria carótida externa e interna. O vaso de nosso interesse é principalmente a artéria carótida externa. A artéria carótida interna, posteriormente, ela vai se juntar às artérias vertebrais, formando um polígono que vai aí irrigar toda a região de encéfalo. Nessa mesma figura, observamos ainda a cartilagem tireoide, observamos aqui as veias jugulares internas. E aqui nesse esquema, mostrando aí na altura de qual vértebra cervical nós teríamos aí essa bifurcação, né? A maior parte das vezes, essa bifurcação, em 35% das vezes, se dá na altura de C4, 30% das vezes na altura de C3 e em menores quantidades no nível C2 e C1. A artéria carótida externa, ela vai emitir um ramo superior, que é a artéria faringeia ascendente. Essa artéria faringeia ascendente, ela vai irrigar aí a região da faringe. Nós temos ramos anteriores, como a artéria tireoideia superior, que vai irrigar a região da glândula cartilagem tireoide. Nós temos a artéria lingual, que se dirige em direção à língua. Nós temos a artéria facial, que vai se dirigir em direção à face, vai ascender em direção à face. Nós temos como ramos posteriores a artéria occipital, que vai em direção ao osso occipital, irrigando principalmente couro cabeludo. A artéria auricular posterior, que vai em direção à orelha e à ATM. E como ramos terminais, nós temos aí a artéria temporal superficial e a artéria maxilar, que vai se dirigir, conforme o próprio nome se diz, em direção à maxila. Então, aqui nós temos aqui os ramos, a artéria faringeia ascendente, nós vamos ter a artéria tireoideia superior, a artéria lingual, a artéria facial, a artéria maxilar, a artéria temporal superficial, a artéria occipital e a artéria auricular. Então, a artéria tireoideia superior, ela descreve um trajeto descendente indo em direção aqui à laringe. Então, ela vai emitir ramos laríngeos e um ramo que vem em direção aí à glândula tireoide. Nós temos aqui, então, essa artéria tireoideia superior, com seus ramos laríngeo superior, um ramo infraioídeo que vai em direção ao ocioide, um ramo cricotireoideo que vai em direção às cartilagens, e um ramo esternocleidomastoide indo em direção ao músculo esternocleidomastoide.
A artéria faringeia ascendente, ela vai em direção aos músculos constritores da faringe, especialmente. Então, aqui, alguns ramos dessa artéria indo em direção aos músculos constritores da faringe. E ainda vai emitir um ramo em direção à meninge, a dura mater, denominado de artéria meningea posterior, que vai se unir à artéria meningea média e anterior. Nós temos como segundo ramo aqui a artéria lingual. Essa artéria lingual, ela pode vir num tronco em comum com a artéria facial ou um ramo único. Então, ela vai ascender em direção à língua, vai emitir ramos que vão em direção à musculatura e ao dorso da língua. Nós vamos ter a artéria supraioídea, que vai em direção ao osso ioideu, ramos dorsais da língua, um ramo denominado de sublingual, que vai se anastomosar com a artéria submentual, a artéria profunda da língua, que vai irrigar a região da língua. E aqui nós podemos ver os vasos da região lingual, as artérias e também as veias. Então, observe que numa vista aqui da região inferior da língua, nós podemos observar que os vasos eles se encontram mais lateralmente. E na região média, nós não temos grandes vasos, apenas ramificações. Então, isso é muito importante quando nós vamos fazer procedimentos, por exemplo, como a anquiloglossia, né? Remoção daquele freio lingual encurtado. Então, nós podemos trabalhar na região média sem grandes riscos, né? Temos que ter mais cuidado na região aí lateral. Então, aqui nós podemos observar a profusão de vasos nas regiões laterais, e ao passo que na região do frênulo lingual nós vamos ter só pequenas ramificações. Então, a artéria lingual, ela vai emitir um ramo denominado de artéria profunda da língua, que vai ter como ramo terminal a artéria ranina. Temos ainda a artéria dorsal da língua e a artéria sublingual. Atenção nas incisões laterais, transversais e oblíquas da língua, e também com soalho de boca. Essas regiões são mais vascularizadas do que a região média da língua. Aqui nós podemos ver ainda a artéria lingual, ramos da artéria lingual sob o músculo miloioideu. E nós podemos ver que essa artéria lingual, ela vai sofrer anastomoses desse ramo aqui, que é o ramo submentual da artéria facial. Região essa que nós vamos ter que tomar cuidado na hora de se colocar implantes junto aí, implantes dentários junto da linha média da mandíbula, devido à presença dessas anastomoses. Nós vamos ter aí ramos cervicais e ramos faciais da artéria facial. Então, como ramos cervicais, nós vamos ter a artéria palatina ascendente, ramo tonsilar e ramos glandulares. Esses ramos, eles vão em direção às glândulas, né? Glandular, aqui nós temos a glândula sublingual e seus ramos glandulares, e a glândula submandibular e sublingual com seus ramos. Aqui nós temos a região submentual, a artéria submentual. Como os ramos faciais, nós teremos a artéria labial inferior, a artéria labial superior e ramo lateral do nariz. Então, aqui nós temos ramo lateral do nariz, artéria labial inferior e artéria labial superior.
A artéria facial, ela termina com uma artéria angular e ela pode ser lesionada em cirurgias na região do fórnice do vestíbulo próximo ao primeiro molar inferior. Então, nós temos que ter mais cuidado nessas regiões. Notem que nessa região aqui da mandíbula, mais superficialmente, a base da mandíbula, junto aí em direção ao ângulo, a artéria ela está relativamente superficial, no mesmo plano praticamente do que a veia facial, contradizendo aquilo que eu falei no início, que as artérias em geral elas são as artérias são mais profundas e as veias mais superficiais. E aqui nós temos elas praticamente aí no mesmo plano. Então, nessa região nós temos que ter mais cuidado na altura do fórnice vestibular, do primeiro molar inferior, para não ter, nós temos que ter cuidado para não lesionar essa artéria. A artéria facial, então, ela vai emitir como ramos artéria submentual, artéria labial inferior, artéria labial superior, artéria dorsal do nariz e ela finaliza, termina com uma artéria angular, que vai emitir aí anastomoses, que recebe anastomoses também da artéria carótida interna. Nós temos que ter um cuidado especial com as artérias labiais durante procedimentos de harmonização orofacial, em especial os preenchimentos labiais, lembrando que as artérias elas sofrem aí várias variações anatômicas, né? Então nós vamos ter aí uma profusão de variações anatômicas, então nós temos que tomar cuidado, principalmente junto à comissura labial. Então, é importante aí prestar atenção durante os preenchimentos, em especial junto à comissura labial. A artéria occipital, ela emite como ramo mastoídeo, que vai em direção aí ao processo mastoide, ramos occipitais em direção ao osso occipital, ramo esternocleidomastoideu, como o próprio nome diz, em direção a esse músculo, ramo estilomastoideu entre o processo estiloide e o processo mastoide. Então, aqui nós temos ramo esternocleidomastoide. E a artéria auricular posterior vai em direção ao processo mastoide, caminhando posteriormente à orelha externa. Ela vai irrigar a região da ATM também. Tem como ramos a artéria estilomastoidea, tem também ramos occipitais, ramo auricular. Agora, entramos na artéria maxilar. A artéria maxilar, ela tem um trajeto que passa posteriormente ao processo condilar da mandíbula e vai em direção à maxila. Ela é dividida numa parte mandibular. Essa parte mandibular vai emitir um ramo que vai adentrar o canal mandibular, denominado artéria alveolar inferior. Nós vamos ter uma região pterigoideia e pterigo-palatina, que vai aí atravessar forame palatino e irrigar o palato duro. A parte mandibular, ela é dividida em artéria auricular profunda, artéria timpânica anterior, artéria meningeia média, artéria meningeia acessória e a artéria alveolar inferior, aqui de grande interesse para os cirurgiões dentistas, que vai caminhar com o interior do canal mandibular junto com o nervo alveolar inferior. Então, aqui nós temos essa artéria maxilar. E aqui a parte mandibular dando origem à artéria alveolar inferior. A artéria meningea média,
vai emitir ramos que vão aí adentrar a calota craniana, irrigando a região da dura mater, e a pulsação dessas artérias é tão intensa que ela imprime aí sucos, os sucos da artéria meningia média junto aos ossos da calota craniana. A artéria maxilar emite ainda na região pterigoídea ramos como a artéria temporal profunda anterior, essa aqui, e a artéria temporal profunda posterior. Além disso, nós também teremos as artérias pterigoideias. Temos ainda como ramos a artéria massetérica, que vai em direção ao músculo masséter, e ainda uma artéria bucal indo em direção ao músculo bucinador. E a parte pterigopalatina vai emitir aí um ramo que é o alveolar superior posterior, que vai irrigar os dentes da região posterior superior. Um outro ramo vai atravessar o canal infraorbital e sai pelo forame infraorbital. A artéria palatina maior, que sai pelo forame palatino maior, indo em direção ao forame incisivo e irrigando toda o palato duro. A artéria do canal pterigoideu e a artéria esfenopalatina, que tem como ramos nasais posteriores laterais e os ramos septais posteriores. Então, aqui nós temos os ramos nasais posteriores laterais, aqui os ramos septais posteriores e os ramos palatinos, que vão atravessar toda a região de palato duro, indo em direção ao forame incisivo. A artéria temporal superficial, ela vai emitir ramos temporal com a artéria transversa da face, artéria zigomática orbital e a artéria temporal média, artéria frontal e a artéria parietal. Já a artéria carótida interna, ela vai em conjunto com a artéria vertebral, então formar o polígono do encéfalo, onde nós teremos uma parte cervical, uma parte petrosa, que é dividida em artéria carótico-timpânica, artéria do canal pterigoideu, uma parte cavernosa, dividida em ramo do seio cavernoso, artéria hipofisial inferior e ramo meníngeo, e numa parte cerebral, a artéria oftálmica, que vai se unir, aí vai se anastomosar com ramos da artéria carótida interna, que é a artéria angular, a artéria média do cérebro, a artéria comunicante posterior e a artéria coroide anterior. Então, aqui nós podemos ver as artérias vertebrais, dando origem aqui à artéria basilar. Essa artéria basilar também vai se unir aí ao polígono do encéfalo. Aqui nós temos aqui ramos da artéria carótida interna atravessando aqui o seio cavernoso. E a artéria oftálmica, que vai se dividir em artéria lacrimal, indo em direção à glândula lacrimal, a artéria central da retina e a artéria ciliares com ramos musculares. Ramo supraorbital, artéria etimoidal posterior e a artéria etimoidal anterior, além das artérias palpebrais mediais. E a artéria supratroclear e a artéria dorsal do nariz. Nós podemos observar a grande quantidade de anastomoses dos vasos aí, os vasos da face. E nessa região, nós temos aí anastomoses, inclusive da artéria angular com a artéria
com um ramo da artéria carótida interna, que é a artéria da retina. Então, em alguns procedimentos, por exemplo, de harmonização orofacial, nós temos que tomar o cuidado de fazer preenchimento nessa região da glabela e causar aí a embolização de vasos, né, com necrose tecidual e causando, inclusive, cegueira do paciente. Então, nós temos grandes quantidades de anastomoses também em toda a região da face. Aqui nós temos as artérias vertebrais, que atravessam aí os forames vertebrais das vértebras cervicais, e elas se unem, dando origem, então, à artéria basilar. Essa artéria basilar, sua pulsação vai descrever aí um sulco junto da ponte do tronco encefálico. Então, nós podemos observar aqui numa vértebra cervical, então, a posição aí das artérias vertebrais. Então, aqui nós temos a artéria basilar, que é a união das duas artérias vertebrais do lado direito e do lado esquerdo, e a pulsação dessa artéria é tão intensa que ela vai produzir um sulco aí junto da ponte, que é o sulco basilar. As veias da cabeça e do pescoço, elas vão receber nomes semelhantes aí às artérias. Elas vão subdividir em três tipos: veias diploicas, que atravessam a díploe, seios da dura mater, atravessando aí espaços da dura mater, e veias do exterior da cabeça, da face e do pescoço. Então, nós temos aqui as veias diploicas, que atravessam a díploe, que é esse sanduíche, né, dos ossos laminares, onde nós temos duas camadas de osso compacto e uma camada de osso esponjoso no centro, e as veias diploicas, elas atravessam justamente essa região onde nós temos aí o osso esponjoso. Então, essas veias diploicas, elas têm como característica, elas não possuem válvulas e elas têm uma parede fina, somente endotélio e tecido elástico. Eles estão ausentes no nascimento. Aqui numa figura, conseguimos observar essas veias diploicas. São divididas na região frontal como veia supraorbital, na região temporal anterior como veia temporal profunda, seio esfenoparietal, artéria temporal, perdão, veia temporal posterior, dividido em veias occipitais e seio transverso e veia occipital. Então, são essas as veias aqui diploicas. Veias occipitais, seio transverso. Então, nós temos aqui os seios da dura mater, que são esses seios encontrados aqui entre os folhetos da dura mater. Nós temos canais venosos entre as duas camadas da dura mater, lembrando que a dura mater encefálica ela é dividida em dois folhetos, diferente da dura mater espinhal, que é constituída por um folheto único. Elas drenam o cérebro e os ossos cranianos. São constituídas aí por endotélio e não possuem, tem como característica, não possuem um tecido muscular. Elas também não possuem válvulas. Então, aqui nós temos os seios da dura mater, que são divididos em póstero superior e antero inferior. No grupo póstero superior, nós vamos ter o seio sagital superior, esse aqui é o seio sagital superior. Nós teremos o seio sagital inferior e o seio reto. Nós temos também seio transverso, seio sigmoide e seio occipital, com a confluência dos seios. Então, aqui nós podemos observar bem seio sagital superior e o seio sagital inferior, seio transverso, seio sigmoide.
é que numa vista superior nós podemos observar o seio sagital superior junto da fissura orbitária superior. Temos ainda seios cavernosos, seios intercavernosos e petrosos superiores, petrosos inferiores e seios esfenoparietais. Temos ainda aqui, então, aqui conseguimos observar o seio transverso e o seio reto, e aqui uma parte do seio sigmoide. Aqui o seio cavernoso e as veias oftálmicas superior e inferior, seio cavernoso, sendo atravessado aí por ramos da artéria carótida interna, que nós podemos observar esse seio cavernoso, ele está junto da hipófise. E as veias, então, da cabeça e do pescoço, elas vão receber nomes semelhantes às artérias também. Então, é importante salientar que todas as veias, elas vão drenar aí, em sua maioria, para a veia jugular interna e algumas para a veia jugular externa. Temos ainda a veia jugular anterior. Então, aqui nós temos veia oftálmica superior, veia da asa do nariz, veia labial superior, veia labial inferior, veia submentual e veia profunda da face, veia temporal superficial, que se divide em ramo frontal e ramo parietal, ramos parotídeos junto à glândula parótida e ramos da TM. Então, teremos veia temporal superficial, veia maxilar, que pertence ao plexo pterygoideu, veia retromandibular, como o próprio nome diz, ela se localiza posteriormente ao ramo da mandíbula, veia auricular posterior, veia jugular externa, que é essa aqui, veia occipital, veia lingual, veias tireoideias. Aqui nós temos o plexo pterygoideu, veia profunda da face, veia maxilar, veia retromandibular, veia profunda. Aqui a veia lingual, nós vamos ter a veia sublingual e a veia profunda da língua. E as veias tireoideias, que são divididas em superior, média e inferior. Veia jugular, as principais veias, então, da região do pescoço, nós temos aí a veia jugular anterior, a veia jugular interna, que é a maior de todas, a mais calibrosa, e a veia jugular externa. Podemos ter ainda veia jugular externa posterior. Então, aqui nós temos a veia jugular interna, indo em direção às veias cavas superiores. E é isso. Então, o importante é nós recordarmos aí toda essa vascularização de face, para que depois nós consigamos aí realizar procedimentos, sejam eles cirúrgicos, sejam procedimentos de harmonização orofacial, com cuidado, né? Com parcimônia, lembrando os principais pontos onde nós teremos aí as artérias mais superficialmente. Então, agradeço a atenção de vocês. Aqui estão algumas das minhas redes sociais. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me enviar as dúvidas. Estou à disposição para vocês e aguardo aí nas próximas aulas, onde nós falaremos sobre intercorrências relacionadas aos vasos
e também falaremos sobre a região, particularmente a região do pescoço.